Ok, meus amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, há exatos 25 anos, no dia 1º de setembro, eu começava aqui na Jovem Pan numa Copa de futsal com os colégios. Naquela época foi lá no Morumbi, no ginásio do Morumbi, e vivi emoções maravilhosas. Conheci tanto jogador espetacular que depois eu iria entrevistar dentro de campo. E agora volta para a nossa alegria a Copa de Futsal, a Copa Babalu de Futsal. E aqui eu estou com uma das grandes estrelas dessa competição, que a gente conheceu novinho, garotinho, na Copa de Futsal da Jovem Pan, e hoje é um colega de imprensa, mas que foi um jogador do Corinthians, da Seleção Brasileira, jogador internacional. Zé Elias, prazer em te receber aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. E deve ser emocionante para você também a volta dessa nossa Copa de Futsal, agora a Copa Babalu de Futsal. Bom, Flávio, o senhor sabe que, desculpa pelo senhor, mas não tem como, né? É justamente pela idade, né? Eu tinha 14 anos quando participei dessa Copa, foi uma coisa importantíssima para mim, naquele instante. Você começa a se preparar para o mundo do futebol, né? Eu lembro que na Copa Jovem Pan, em 91, 92, que foram os anos que eu disputei, eu disputei pelo João 23, e nos dias dos jogos nós tínhamos o colégio praticamente parava, né? Parava colégio, as salas não tinham aulas, e lembro dos 23 ônibus que nós levávamos para o Mauro Pinheiro. Isso é uma coisa que a gente não esquece. Eu, particularmente, não esqueço por conta da minha idade, pelo momento que eu vivi naqueles 2 anos. E, sem dúvida alguma, são recordações, e eu costumo dizer isso para os meus amigos mais próximos, né? São recordações que são especiais para mim por conta que eu não era nada, né? Então, eu estava começando uma carreira, e ali você tinha os verdadeiros amigos, as dificuldades, o dia a dia. E eu tenho os amigos e carrego essas recordações até hoje. Por isso que quando o Francisco, né, o Chico aqui me ligou, olha, tá saindo, eu falei, se precisar alguma coisa, me coloco à disposição, porque eu tenho muitas e muitas camisas também, né? Bons de bola em casa lá também, né? Então é gratificante poder... E eu me sinto rejuvenescido, vamos dizer assim, né? Embora tanto tempo já se passou, de lembrar desses momentos, porque foram momentos marcantes, né? Zé Elias, o que significa para um menino de 14 anos, a nossa Copa Sub-16, né? Ouvir uma transmissão numa rádio do porte da Jovem Pan, o nome dele, a escola dele, que escola a escola, principalmente nessa fase, né? Ela é a alma da gente, né? Ela é como uma religião da gente, né? O que significa ouvir o nome da escola e depois o nome da gente com narradores que a gente costuma ouvir, falando do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras? Olha, eu falo muito para os meus filhos hoje, né? Eu falo assim, olha, a gente cobra muitas vezes estudos e tal, e eu falo para ele, a escola é muito importante. Eu sei que agora você tá louco para sair, mas quando você sair da escola você vai ficar louco para voltar. E é importantíssimo para a gente, né? E para um jogador, para um menino de 14 anos, eu lembro até hoje, inclusive no dia que eu participei da entrevista, provavelmente eu devo ter falado exatamente as mesmas palavras que eu falei após o jogo contra o Bilac na primeira final do campeonato. Que acho que o Vanderlei entrou na quadra e perguntou, não, foi o Lula, o Quartarolo. Falou assim, aí, você acha que foi campeão? Eu falei, não, eu acho que nós somos campeões. Parei um pouquinho para pensar, falei, não, tem um outro jogo, vai ser um jogo mais difícil e tal. Tamanha é a recordação e como fica na nossa memória. E eu lembro dos meus pais, depois vocês conheceram os meus pais ao longo da minha carreira, de chegar em casa e ver meu pai comentando que escutou falar do nome, né? Olha, poxa, falaram isso. Eu lembro de um comentário do Mário Travalini, né, numa das transmissões, o seu Mário falando, olha, esse Elias, né, que na época as pessoas me chamavam de Elias, é um jogador sensacional, tecnicamente é muito bom e tal. E isso, para o menino de 14 anos, é sensacional, né? É sensacional, não tem dinheiro no mundo, não tem... É até difícil de descrever, Flávio, porque, como eu falei, eu volto no tempo e eu volto nessas recordações puras, né? Porque são recordações que ficam nos nossos corações e na minha família principalmente. Eu tenho isso até hoje, meu pai e minha mãe, quando falam sobre isso, se emocionam, né? O Zé Elias citou o Francisco da nossa Jovem Pan News.
A Jovem Pan News, claro, vai fazer uma cobertura espetacular. Não tínhamos naquela época a internet, né? Essa força toda que hoje significa essa interatividade que nós teremos. A missão da Jovem Pan News é maravilhosa nessa cobertura deste ano, não é isso, Francisco? Interatividade, né? O Lelo estava falando exatamente isso, são múltiplas plataformas e a gente vai estar cobrindo em todos os segmentos, rádio, TV web, tudo, internet, redes sociais, é exatamente isso, né, Flávio? E eu tenho uma questão aqui para o Zé Elias, já que ele falou sobre essa parte do profissionalismo, de quando ele pegou o microfone. Peraí, não é por aí, de repente a gente pode ser que não ganhe, pode ser que vença. Zé, antes de tudo isso, você ia a pé pro Corinthians para economizar o dinheiro da coxinha? Conta essa história pra gente. Não, é porque na época, né, nós não tínhamos o apoio que hoje o futebol de campo tem. Então eu era obrigado a jogar futebol de salão para poder receber o dinheiro, para poder jogar futebol de campo. Então o dinheiro era contado, o dinheiro que eu ganhava um pouquinho a mais, eu ajudava os meus pais em casa. E eu lembro que, às vezes, pra gente... Porque nós tínhamos uma turma, né? Era eu, o Ricardo e o Jefferson. O Jefferson jogou no Paulista quando ganhou a Copa do Brasil, do Flamengo e tal. E nós íamos a pé do João 23 ali na Penha, na frente da igreja, até o Corinthians. Porque aí com esse dinheiro da passagem de ônibus, nós comprávamos na Rua São Jorge, na padaria que tinha lá, nós comprávamos uma coxinha e um refrigerante para poder treinar. Que muitas vezes não dava tempo, a gente não tinha dinheiro e passava o dia inteiro praticamente sem comer, né? Porque era treino de manhã, treino à tarde, treino à noite, futebol de salão. E aí uma das coisas que nós fazíamos para poder realmente ter uma coxinha e um refrigerante era isso, andar, né? Da Penha até o Corinthians. A outra era pular catraca, né, do ônibus, aí passar por baixo muitas vezes, que a gente passava vergonha, porque o cobrador já sabia, já conhecia a gente, né? Não, então vocês passam por baixo aí e tal. E o famoso vale, né, o vale interestadual, o vale de ônibus, né? Você dava o interestadual e falou assim, não pode, isso aqui é só metropolitano. Então deixa a gente passar e tal. E aí ele deixava a gente passar para poder ter o dinheiro para comer alguma coisa, porque... Antigamente era muito diferente. O salão que bancava muitos dos jogadores que jogaram e vieram a ser profissionais depois da minha idade, muito por conta do salão. Então, se o campo teve grandes jogadores, muito se deve ao futebol de salão também, pelas condições financeiras que nós tínhamos na época. O Bruno Prado, o Colégio Salesiano, onde ele estudou, participava da Copa. O meu estadual da PEN foi finalista da primeira Copa de Futsal da Jovem Pan, ficou em segundo lugar. Perdeu para... Poxa vida, qual foi? Foi o Bilac que ganhou a primeira. Mas o seu Salesiano também era agitado, né? Quando tinha Copa, não é isso? Era, disputou algumas edições. E isso mexe com a escola mesmo, mexe com todo mundo que está participando, com o dia a dia. É uma competição muito legal, né? Como vocês falaram aqui, transmissão em uma rádio como a Jovem Pan. É uma coisa que, para o garoto, é muito importante, é muito gratificante, né? E muitos... tentando seguir uma carreira como profissional, e isso é muito grande, né? Naquele momento, um menino de 14, 15, 16 anos, para ele é um evento enorme, que ele está, talvez o maior evento da vida dele até então, a Copa que ele está disputando naquele momento, e pode ser sim um início de uma carreira profissional, disputar uma Copa desse tamanho, organizada por uma rádio que tem uma repercussão enorme. Você gosta muito de jogar futsal. Você, quando era garoto, sempre falava que você gostava mais do futsal, de jogar, do Sim. que do... Faz diferença no seu modo de entender? E depois eu vou perguntar para o Zé Elias, jogar futsal para o profissional? Eu acredito que sim, o Zé pode falar, ele foi um profissional no futebol de campo, né? Mas eu acredito que sim, porque é um jogo que você participa o tempo inteiro, você pega na bola o tempo inteiro, movimenta o tempo inteiro, precisa ter habilidade para jogar futsal, você não pode errar passe toda hora, isso é um jogo muito, o espaço é pequeno, se você erra passe, o adversário vai na cara do gol, né? É um jogo muito dinâmico, né, o futsal, e ajuda muito, Flávio, para quem joga futsal, você ter o controle, né, da bola, o controle curto, então você não deixa a bola, aquele controle lá distante do pé, né, a bola, você consegue se proteger melhor por conta desse contato constante que você tem na quadra, então você é obrigado a se proteger para não perder a bola. E uma coisa que eu carreguei, né, durante a minha carreira toda, e isso era um vício de futebol de salão, era o seguinte: se o meu companheiro estivesse marcado, né, eu não tocava a bola.
porque no salão a gente fazia isso, né, na minha época. Então você não toca. Se tiver uma marcação-pressão, que é o que a gente falava naquele ano lá, né, naquela época, você não toca a bola. Segura, espera a movimentação para você fazer a melhor opção de passe. E eu levei isso comigo no futebol de campo, né? Porque eu não entregava a bola, não errava, dificilmente eu errava passes ali curtos ou lançamentos, justamente por conta dessa mentalidade do futebol de salão. E te dá uma visão que poucos jogadores conseguem ter, porque no futebol de salão, devido às movimentações, você tem que olhar diagonal, você tem que aquele passe por cima. O salão é muito importante e é muito mais fácil você sair do salão e jogar campo do que sair do campo e jogar no salão, né? Hoje, quando você não tem tempo, não tem a várzea, não tem onde criar a sua habilidade, você olha que os habilidosos todos passaram pelo salão. Neymar passou pelo salão, como é o nome daquele treinador internacional, daquele centro de aperfeiçoamento, de aprimoramento, que é o Ortiz, não é? O Ortiz. Ortiz foi um grande pivô. Foi um dos maiores do mundo, né? E o Internacional, inteligentemente, colocou ele para ensinar o jogador do futebol de campo como é que se aprimora. O Leandro Damião praticamente foi todo forjado pela habilidade do Ortiz criada no futebol de campo. Eu lembro da época do Ortiz, o time era da Enxuta, né? Que era o Ortiz, Morruga, tinha o Pança, não sei se o Pança ainda era o goleiro da Enxuta. Mas, como eu falei, são espaços curtos, você tem que saber se proteger. Para um atacante, então, é melhor ainda, né? Porque ainda mais hoje, do jeito que o futebol está corrido, intenso, se você soubesse proteger e utilizar e saber utilizar os espaços, muitas vezes espaços curtinhos e momentos curtos também dentro do jogo, o atacante vai deitar e rolar, né? Ele tomar decisão rápida, decisão certa e rápida, né? É muito rápido. E agora com esse novo futsal, né, com essas novas regras que mudaram aí há um tempo atrás, o futsal ele se parece muito mais com o campo, em termos de velocidade, em termos de possibilidade de movimentação, e o raciocínio tem que ser muito rápido, senão você perde a bola, né? Obrigado ao Zé Elias, obrigado ao Francisco, obrigado ao Bruno. Eu que agradeço, Fábio, de antemão, agradeço a você, ao Quartarolo, ao Nilson César, ao falecido, né, infelizmente, o Mário Travalini, né, a todos que participaram lá em 91, 92, né, nas transmissões, e tenho certeza que, e vocês, né, tenho certeza que vocês estão sempre presentes na minha família por conta das recordações e por causa das palavras também que eu recebi nessa competição.